I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading it slow so I can understand it fully. Appreciate my standing, go out of this world and right on time. Oh, never in my life have I seen the sky light up like this. Oi, galerinha dos primeiros, como que vocês estão? Tudo certo? Todo mundo bem? Descansados? Retornamos recentemente de férias, não é mesmo? E estávamos aí cumprindo uma ordem a respeito de fazer então uma revisão ao longo do mês de agosto. Então está todo mundo aí super tranquilo, preparados para iniciar novos conteúdos, preparados para estudar muito, preparados para se dedicar. E é isso que nós iremos fazer aqui então. Vejam bem, não se esqueçam de fazer relatórios, me enviar foto no privado, isso é muito importante, beleza? Então eu quero que vocês prestem bastante atenção, o conteúdo é super fácil, super tranquilo, mas vai precisar de atenção de vocês para que vocês possam fazer as anotações de forma organizada, a caneta, sem deixar faltar nenhum detalhe ou outro dentro da explicação que vai ocorrer aqui agora. Nós vamos falar sobre linguagem teatral. Deixa eu colocar aqui o texto teatral, melhor dizendo. Nosso texto teatral, então, que é aquele famoso texto encenado, né? Aquele texto em que a gente precisa fazer encenações. Se estivéssemos fora dessa pandemia, eu iria passar um trabalho super legal para vocês, que é justamente de vocês pegarem uma peça teatral já pronta, e fazer a encenação dela. No entanto, como nós estamos aí com essa distância, não vai ser possível acontecer esse trabalho, mas seria muito legal. Mas o importante é que a gente aprenda aquilo que é essencial, que é o nosso conteúdo aqui então. Então iremos falar sobre o texto teatral, especificamente o nosso texto que exige o quê? A parte principal dele é a encenação. Então vamos lá. Observem bem os slides. Então, o texto teatral ou dramático são aqueles produzidos para serem representados, ou seja, para serem encenados. Então, eles também são chamados de textos dramáticos. O texto teatral apresenta enredo, personagens, tempo, espaço e pode estar dividido em atos, né? Então vejam bem, assim como qualquer outro texto, por exemplo, um romance que vai ter a necessidade ali de um enredo, de uma organização da narrativa, o texto teatral também vai ter tudo isso, os personagens, a divisão dos acontecimentos, enfim. Só que a diferença tremenda que há nele, a diferença principal que há nele é essa questão de precisar de ser encenado. Então a gente não vai narrar nada, a gente não vai escrever sobre, a gente vai contar essa história que está sendo encenada por meio dos gestos, por meio da apresentação, beleza? E essa parte aqui que é dividida em atos, o que vem a ser isso? Cada momento do teatro, ele é uma situação em que acontece uma divisão. Então, vejam bem, atos que representam os diversos momentos da ação. Então, por exemplo, quando acontece a mudança de cenário, a mudança de figurino, a mudança talvez de uma música, enfim, tudo isso estará relacionado com o quê? Com a divisão de atos dentro do nosso texto teatral. Tranquilos até aqui? Vamos seguindo. Então, de tal modo, o texto teatral possui características peculiares e se distancia de outros tipos de texto pela principal função que lhe é atribuída, que é o quê? A encenação. Então, essa é a principal característica que vocês devem observar dentro do nosso texto teatral. Tranquilos? Então, vamos ver agora, a gente vai entrar sobre as características desse texto teatral. Então, quais são elas? Além dessa característica principal que acabamos de mencionar, que é a de encenação, de gestos, né, de estar apresentando alguma coisa. Então, quais são as outras? Obviamente, já falamos, textos encenados, faz parte aqui da narração, há um diálogo entre os personagens, então há essa necessidade, discurso é direto,
Então, vai diretamente. Tem atores, plateia, palco, cenário, figurino, sonoplastia, que vai estar envolvido aí a questão das músicas, né? Os sons, os efeitos sonoros que possa ter. Linguagem corporal e gestual, então é muito importante a linguagem corporal, a linguagem do corpo estar presente, porque ali o artista, nesse momento, ele precisa trabalhar com o que a encenação exige, que é o seu corpo, os gestos, ok? E geralmente há uma ausência de narrador, porque o texto, o acontecimento ali naquele exato momento, já é por si só narrado mediante aos fatos que vão sendo acontecidos. Tranquilos? Seguindo. Linguagem teatral, então. Agora é a parte em que a gente vai falar sobre a linguagem especificamente deles. Então, a linguagem teatral ela é expressiva, então exige uma expressão, exige uma força, exige com que a expressão aqui do rosto das pessoas que estejam encenando esteja presente, não seja aquela coisa indiferente. Então, o cara vai falar a respeito, vai se declarar para alguém, ó, meu amor, fala, ó, meu amor, eu te amo. Não, é necessário uma expressão forte, até mesmo na entonação da voz e aqui no rosto também. Ela é dinâmica, né? Então há essa tranquilidade para poder ocorrer, essa parte da encenação, precisa ser algo dinâmico. Dialógica, então tem mais pessoas ali. Geralmente, quando não há mais de uma pessoa, é chamado de monólogo, mas geralmente o texto teatral vai trabalhar com essa questão dialógica, então tem mais pessoas ali participando e fazendo com que toda essa encenação aconteça. Corporal e gestual. Então, para prender a atenção do espectador, os textos teatrais sempre apresentam um conflito. Então, é necessário que tenha o quê? Algum atrito ali, alguma peripécia, né? Algum problema que faça com que o telespectador queira continuar assistindo aquela peça teatral ali, aquele teatro, aquela encenação. Além disso, continuando aqui, melhor dizendo, ou seja, um momento de tensão que será resolvido no decorrer dos fatos. Então, além de ter essa tensão dentro da encenação, é necessário que haja algum tipo de resolução para ela. Então, o telespectador, ele fica esperando isso. O espectador, né? Telespectador, espectador. Vocês entenderam. O espectador aí, beleza? Observe que, em grande parte, a linguagem teatral é dialógica, no entanto, é o que eu acabei de falar para vocês, vai vir aqui agora no slide. Quando encenada por somente um personagem, é chamado de monólogo, onde expressa pensamentos e sentimentos da pessoa que está atuando. Então, geralmente, esse monólogo vai estar expressando ali os sentimentos do quê? Daquele personagem, daquela interpretação, daquela situação, daquela pessoa que está encenando ali naquele momento. Beleza? Vamos lá? E agora a gente vai ver sobre os elementos da linguagem teatral. Então, quais são os principais elementos da linguagem teatral? Tempo, vamos falar aqui rapidinho. Espaço, personagens. E é isso, mas vamos retomar aqui agora, só para que vocês já possam ir fazendo aí no fichamento ou no mapa mental, não sei como que vocês vão organizar esse relatório, já ir distribuindo aí os pontinhos. Então, tempo. Como que é organizado esse tempo do texto teatral? Em dois. Em tempo real, que é o que indica o da representação, e o tempo dramático, que é quando acontecem os fatos que ali estão sendo narrados. Então, o tempo real, por exemplo, eu vou fazer uma encenação no dia 23 de setembro. E essa encenação, ela se passará em Morrinhos, Goiás, nos anos 2000. Então, eu tenho aí meu tempo real, o dia em que vai ser encenado, o tempo dramático, o dia em que se passa essa encenação. Beleza? Primeira característica. Seguindo, então, o espaço, aí nós temos o nosso espaço cênico, que determina o local em que será apresentada a história, ou seja, eu vou fazer essa encenação no dia 23 de setembro, lá no Colégio Silvio de Mello. Então, meu espaço cênico aqui. Então, onde será apresentada a história. Já o espaço dramático corresponde ao local em que serão desenvolvidas as ações dos personagens. Então, eu vou fazer uma encenação lá no Colégio Silvio de Mello, então meu espaço cênico, no dia 23 de setembro, que é o meu tempo real, vai se passar nos anos 2000, que é o tempo da escrita,
E o espaço dramático, ele vai ocorrer na cidade de Goiatuba, Goiás. Um exemplo. Beleza? Estão entendendo isso aí? Espero que sim. Qualquer dúvida que vocês tiverem, se estiver complicado de compreender ou se ficou faltando alguma coisa, vocês me mandam mensagem lá no WhatsApp que eu atendo vocês e respondo. Beleza? Então vamos seguindo aqui. E nós temos os personagens. Que aí os personagens eles vão existir de acordo com a importância de cada um. Então eu tenho os personagens principais, que aí eles são denominados como protagonistas, e aí eu tenho os personagens secundários e os figurantes, né? Que são aqueles que estão ali apenas para compor de fato toda a obra, beleza? E a estrutura dos textos teatrais, como que vai funcionar? Eles são constituídos por 2 textos. Texto principal. O que é esse texto principal? O nosso, como se fosse o roteiro, né? Então vai apresentar a fala das personagens, seja monólogo, seja diálogo e as demais partes que ali são propostas. Então o texto principal vai colocar tudo isso ali para que os atores possam compreender em que momento ele vai falar o que o outro fala, que um entra, que um sai, etc. E nós temos o texto secundário, que vai indicar como que vai ser o cenário naquele ato tal, como que vai ser a mudança do figurino naquela situação tal, como que vai ser os efeitos sonoros, etc. Beleza? Quando produzidos, são divididos de maneira linear em, vamos lá, essa parte da criação do roteiro, né, desses textos que tem aí os principais e secundários, também vai exigir uma estrutura básica como qualquer outro tipo de texto exige. Precisa de uma introdução, de um meio, enfim. Só que aí o texto teatral ele vai ser dividido de formas diferentes, então. Vai ter o início, meio e fim? Vai. Mas dentro desse início, meio e fim vai ter alguns pontos que a gente precisa observar. Então eu tenho introdução ou apresentação. Essa introdução ou apresentação estará com foco em mostrar quem são os personagens, o que vai ser a história, né? Mostrar alguns diálogos aí que vai fazendo uma apresentação com que a gente começa a se familiarizar com as personagens ali colocadas, o espaço, mostrando onde é que isso vai ser realizado, o tempo e o tema dessa encenação. A partir disso, aparece a complicação ou o chamado conflito. Então, qual é o problema que gira em torno desses personagens que acabaram de ser apresentados aqui, certo? Então, vai determinar as peripécias da peça teatral. Depois disso, a gente precisa do clímax. O que é o clímax? O momento que deixa o texto mais assim, faz com que o espectador fique mais ansioso, tenso, né, agoniado. Então, nossa, o que vai acontecer aí agora? Então, esse é o nosso clímax, momento de maior tensão do drama. E depois a gente precisa do desfecho, né? Então, os textos teatrais ali, essa parte da produção deles, eles são divididos dessa forma, certo? O que é o desfecho, então? O desenlace da ação dramática. Então, como que ela vai ser resolvida, qual vai ser o final dela, como que tudo isso vai terminar. Então, necessariamente, a gente precisa pensar nessa forma linear de se organizar os textos teatrais quando eles são produzidos. Tranquilo, meninos? Eu espero que não tenha ficado nenhuma dúvida, mas se por um acaso tiver ficado dúvidas a respeito do nosso conteúdo, vocês, mais uma vez eu digo, mandem mensagem ali no WhatsApp que eu atendo vocês, tá bom? Um grande beijo e até a nossa próxima aula. Every single day